Se você gosta de suspense, provavelmente você já ouviu falar do Harlan Coben. Mas afinal, vale a pena ler o Harlan Coben? Ele é realmente um dos nomes mais populares do gênero ou ele é um dos nomes mais impulsionados pelo hype? Hoje eu vou contar pra vocês quem é o Harlan Coben, quais são seus livros mais famosos, por onde você pode começar a lê-los, quais os pontos fortes e fracos da escrita dele, e ainda falar também sobre um dos lançamentos mais comentados desse ano, que é o livro dele em parceria com a Reese Witherspoon. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você gosta desse autor. Vem descobrir comigo se Harlan Coben merece um espaço na sua estante. Mas antes da gente começar, eu acho que é importante a gente destrinchar descobrindo quem é o Harlan Coben, né? O Harlan Coben, ele é um escritor americano nascido em 1962 e ele sim é considerado um dos maiores nomes do suspense contemporâneo. Ao longo da sua carreira, ele vendeu milhões de exemplares ao redor do mundo, teve livros traduzidos para dezenas de idiomas e ele conquistou uma legião de fãs. Mas talvez, ou eu acho que o que seja mais impressionante dele é a constância. Enquanto muitos autores têm um ou dois sucessos marcantes, o Harlan Coben publica best-sellers há décadas. E se você não leu nada dele, existe uma boa chance de você já ter conhecido os livros dele por meio das adaptações literárias que a Netflix publica. Nos últimos anos, o Harlan Coben ele se tornou praticamente uma marca registrada da Netflix. Diversos livros dele foram adaptados para a telinha, né, para a televisão, para os streamings, dentre eles Desaparecido para Sempre, Safe, Que Falta Você Me Faz, Apenas um Olhar e muitos outros. Isso com certeza ajudou a apresentar o autor para uma nova geração de leitores. Se eu tivesse que resumir uma palavra dos livros dele, seria viciante. Os livros do Harlan Coben são realmente feitos para prender a atenção do leitor. Pela leitura, você encontra capítulos curtos, ritmo acelerado, muitos mistérios, segredos familiares, desaparecimentos, reviravoltas constantes, finais surpreendentes. A sensação é que cada capítulo termina no momento em que você pensa só mais um capítulo. E isso é muito engraçado, porque quando você pensa nisso, você já leu 50 páginas a mais e está quase terminando a leitura. Agora, se você me perguntasse se existe uma ordem de leitura, que é uma das perguntas mais comuns que existem quando a gente fala de um autor que tem muitas obras, a resposta é que na maioria dos casos não tem. A maior parte dos livros do Harlan Coben são histórias independentes, então elas não precisam seguir uma ordem exata. Isso é ótimo para quem está entrando no universo do autor, mas assim, existe uma exceção importante que é um personagem que ele criou. Se você gosta de acompanhar um personagem só ao longo de vários livros, existe a série protagonizada por Myron Bolitar. Nesse caso, vale seguir a ordem. Os livros são Quebra de Confiança, Jogada Mortal, Sem Deixar Rastros, Backspin, Um Movimento em Falso, Detalhe Final, Medo Sem Fim, Prometa que Não Vai Contar, Long Lost, Liveware, Volta pra Casa e Think Twice. Mas, sinceramente, não começaria por essa série. Para conhecer o autor, eu recomendaria que você conhecesse pelos livros independentes, porque eles costumam ser uma porta de entrada muito melhor para você poder se envolver, para você poder entender como é que ele funciona e como é que as histórias dele se interligam, digamos assim. Se caso você nunca leu Harlan Coben, eu recomendaria essa ordem. Não conte a ninguém, O Inocente, Que Falta Você Me Faz, Fique Comigo, Não Fuja, Confie em Mim e Desaparecido para Sempre. São livros que são muito elogiados pelos leitores e eles aparecem frequentemente entre os favoritos dos fãs. Uma coisa interessante sobre Harlan Coben é que muitos leitores começam por livros aleatórios. Eles gostam tanto da experiência que eles acabam querendo ler quase tudo que o autor já publicou. Ele é um daqueles autores que sinceramente fincam o fã e costumam criar esses fãs, como que eu posso dizer? Essa legião de fãs muito mais fiel. Além dos livros que eu já citei, existem muitos outros livros que são populares dentro da bibliografia dele, como 6 Anos Depois, A Grande Ilusão, Cilada, O Menino no Bosque, Win, Identidade Roubada, Ninguém Faz Ideia. Mas, como eu disse, o interessante é que mesmo depois de tantos anos publicado, ele continua sempre tendo novos leitores todos os anos. Agora a gente vai falar de uma novidade que eu fiquei muito surpresa, eu já tenho na minha estante, mas assim, eu preciso compartilhar com vocês também. Depois de mais de 30 anos escrevendo suspense, o Harlan Coben, ele fez algo que ele nunca tinha feito antes e no ano de 25, ele escreveu com a Reese Witherspoon Sorry Before Goodbye, que aqui ficou Uma Chance de Adeus, que é um thriller escrito em parceria com a Reese Witherspoon. Sim, a atriz de Legalmente Loira, que é fundadora de um dos maiores clubes de leitura que a gente conhece,
que eu acho que é o Hello Sunshine, e ele é um dos mais influentes do mundo também. A protagonista do livro é a Maggie McCabe. Ela é uma ex-cirurgiã do exército que vê a sua vida desmoronar após um erro profissional. Quando surge uma oportunidade para ela recomeçar, ela acaba envolvida em uma trama cheia de mistérios, conspirações e perigos. O lançamento gerou uma enorme expectativa porque foi a primeira colaboração literária do Harlan Coben e também a estreia da Reese Witherspoon como coautora de um thriller adulto. Interessante ver que mesmo ele sendo um autor, consolidado, ele continua aí buscando novos projetos e também experimentando formatos diferentes. Eu ainda preciso ler esse livro, mas sabe quando você já sente que esse livro ele é 5 estrelas e favoritado? Comigo ele tá assim. Agora vamos pro que realmente interessa? O que faz tanta gente gostar do Harlan Coben? Leitura fluida, capítulos curtos, ritmo rápido, mistério envolvente, ótimos para sair de uma ressaca literária, fáceis de recomendar até para quem não costuma ler suspense. Por outro lado, alguns leitores sentem que ele não segue as estruturas parecidas. Quem prefere histórias mais lentas pode não se adaptar à escrita do autor, e as reviravoltas parecem exageradas para alguns dos leitores. Então, Sassá, vale a pena ler Harlan Coben? Na minha opinião, sim. Especialmente se você procura livros que te prendam desde o primeiro capítulo e tem capítulos curtos e fazem você querer descobrir mais e mais sobre a história e fazem você querer navegar por um mistério que você sabe que vai ter uma resposta ali. Ele é um excelente autor para quem quer começar no suspense e também para quem está tentando recuperar o ritmo diante de uma ressaca literária, como eu já falei anteriormente. Também estou conhecendo as obras dele agora por conta do meu marido, mas eu já consigo entender perfeitamente por que ele conquistou tantos leitores ao redor do mundo. Mas agora eu quero saber de você aí que está me assistindo, qual é o melhor livro do Harlan Coben? E se você nunca leu nada dele, qual desses títulos que eu falei te chamou mais a atenção? Me conta aqui nos comentários, tá? Agora, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui também tudo sobre esse autor e também compartilha com aquele amigo que tá a fim de ler, mas ele não sabe por onde começar. Eu acho isso muito legal. Eu sou a Sara, esse aqui é o Bookismo e é claro que a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!